estamos mais uma vez aqui reunidos para uma live da Cura Live da Cura Prox Academy. A gente sempre tem o objetivo de levar uma mensagem para você, colega, para você, paciente, um papo descontraído sobre temas relacionados à odontologia e, com certeza, à higiene oral. Nós que sempre falamos de prevenção, e prevenção é cada vez mais o ofício do cirurgião dentista, né? Em especial nesse momento que a gente está de isolamento, nada melhor do que levar uma mensagem para cada um de nós, nos cuidarmos melhor dentro do nosso lar, do nosso ambiente familiar e levando a mensagem não só para os amigos, para os familiares, mas que a gente se cuide cada vez mais, né? Como sempre, Edu, quero te apresentar, né, o doutor Eduardo Sampaio, mestre em periodontia, especialista em periodontia, ele é especialista em implantodontia e faz parte do time da Cura Prox Academy. Edu, um prazer muito grande dividir esse espaço com você hoje. E, vai o meu abraço virtual, que hoje é o dia do abraço, meu amigo. Então, hoje é o dia do abraço. Um abração. Um abraço a todos aí que estão em casa. Obrigado, mano. É verdade, hoje é o dia do abraço. Para quem não gosta, eu sou um fã eu tenho 2 filhos, né? E eu adoro desenhos animados. Tem o filme dos Croods. Não sei se você já assistiu. Que eles estão lá nos tempos da caverna. E aí tem uma cena que ele abraça a filha. A filha sempre perguntava as coisas para ele. Isso, como chama? E aí ele vira e fala, vou chamar isso de abraço. Muito gostoso. E assim a gente quer receber todo mundo com um abraço, né, Edu? Hoje o dia é para isso mesmo, né? É de festa. Mesmo os distantes, estamos juntos, né, Mário? Isso que é o importante. Mesmo distantes fisicamente, próximos emocionalmente, espiritualmente, cientificamente, vamos sair disso melhor do que entramos, disso eu tenho certeza. Muito bom. Bom, Edu, como sempre, você sabe que nós acabamos sempre presenteando as pessoas que nos prestigiam, os colegas, o pessoal paciente, né, os amigos nossos, com alguns brindes, né, da Cura Prox, que são desejo de consumo de muita gente, né, Edu? E hoje, muita gente. Nós vamos apresentar as mesmas regrinhas que vocês vão anotar 3 palavras-chave que nós vamos falar durante a nossa apresentação. No final, vocês vão montar uma frase bem criativa, bem bacana, com as 3 palavras que nós vamos passar. E vão marcar lá 3 colegas, ok? Vai no feed da Cura Prox, deposita lá a frase e marca 3 colegas, ok? 10 kits. Mas o que é esse kit mesmo, Edu? Qual é o brinde? Tá aqui, ó, Mário, ó, o que eles vão ganhar, ó. Tá aqui, é necessário. Pega os negócios que tem aí dentro, ó. Tem uma. Olha só. Tem uma bio laranja. Olha isso. Que mais que tem aí dentro, Marião? Tem uma escova monocromática. Tem mais algumas coisas aí que a gente deixa de surpresinha, tá bom? Põe de volta aqui. Põe de volta. Guarda, tá tudo aqui, pessoal. O pessoal do marketing mandar lá. É mesmo? Bom, pra quem? O nosso papo hoje vai ser sobre minha gengiva está sangrando. E agora, né? Quem um dia, de repente, não conhece alguém, ou a gente mesmo já teve um ponto de sangramento na boca, não é isso? E aí, nada melhor do Edu passar para nós, que é um periodontista que vivencia isso dia a dia no consultório, né? Para entender um pouquinho melhor essa história de sangramento, né, Edu? Não dá para dizer que quem sangra na boca é vampiro, né, Edu? Tá errado, com certeza. Na realidade, não é. Importante. Então, nós vamos bater um papo agora com o Eduardo Sampaio, e ele vai nos esclarecer. A gente vai fazer um bate-bola aqui muito gostoso para a gente descontrair, levar uma mensagem para você. Edu, por que a gengiva sangra? Perfeito, Mário. Antes eu queria ver com o pessoal aqui, ó. Quem aqui, ó, manda aí no comentário, manda uma mãozinha para cima aí, ó. Quem nunca teve um sangramento na boca em algum momento da vida? Né, Mário? Pode ser. Faz um joinha aí. Faz um joinha assim, ó. Quem já teve sangramento gengival em algum momento da vida? Eu admito, Mário. Eu também. Sou filho e neto de dentista, né? Então a gente tem que entender. Hoje o sangramento gengival ele é visto de uma maneira totalmente diferente do que já foi um dia, sabe, mano? Porque antigamente a ciência odontológica, e eu vou colocar a periodontia nisso. Ó quanta gente levantando aí o joinha. Tá vendo? Então,
Antigamente a gente não tinha tanto entendimento, e a periodontia vem nos esclarecendo muito, e assim, nos últimos 5 anos, eu posso colocar até, a importância do sangramento gengival como diagnóstico, sabe? É isso que eu quero tentar mostrar para o pessoal. Porque assim, a gente sabe, tem um artigo, eu sempre mostro quando eu dou aulas, às vezes para público odontológico, alunos de odontologia, de diferentes níveis, tem um artigo de 1934 que dizia que um dente limpo não fica doente. E a gente hoje, então assim, desde 1934 a gente já sabia isso. Então quando a gente olha para um tecido gengival sangrante, o primeiro, quando a gente fala, minha gengiva está sangrando, ela vai sangrar por 2 motivos, Mário. Ou por uma inflamação, ou por uma agressão, por um machucado, por um trauma. Eu posso realmente me machucar. Tá. A gente vai colocar isso também em ponto, que é importante. Mas a grande frequência dos sangramentos que nós temos no tecido gengival, eles são oriundos de uma inflamação. E essa inflamação, ela sempre, para quem é exato, o Camilo está aqui falando dos trabalhos de Lê, os trabalhos clássicos aí da gengivite experimental, que foi o trabalho, isso década de 60, né, Mário? Por isso que eu estou falando que assim, o conhecimento aí tem 60 anos. Sim. É pouco tempo para a ciência, para a gente. E o quanto a gente evoluiu nesses últimos, vou colocar nos últimos 20 anos, então, em termos de entendimento. A gente começou lá nos trabalhos a entender que, assim, todo e qualquer paciente que falhar na sua higienização por um período de 21 dias, eles vão ter o início da primeira inflamação gengival, da primeira doença bucal, que é a chamada gengivite. Perfeito. Só que as pessoas têm que entender, e aí a gente vai falar mais à frente, vai explicar. E aí essa gengivite é como se fosse uma inflamação na pele, como se fosse um machucado que está infeccionado. Porque essa gengivite, ela é originária, se a gente for ler pela literatura, vamos entender a doença como um todo. Ela é uma disbiose do biofilme. Falei grego agora, né? Falou bonito. Disbiose é quando assim, a gente sempre tem bactéria na boca, a gente sempre tem que entender isso. Grande parte dessas bactérias, elas estão associadas com saúde. O grande problema é que eu deixo o alimento e o alimento também vira alimento para bactéria, sabe, Mário? Com certeza. E alimento para bactéria quer dizer reprodução. Então elas começam a se desenvolver, elas começam... Só que existe, Mário, mais de 400 espécies bacterianas já reconhecidas na boca. Só que não são as... Sabe, assim, não são todas que são malvadas, eu sempre falo isso. São algumas específicas. Só que a partir do momento que eu começo a ter muita bactéria, eu começo a ter também as malvadas. Com certeza. A partir do momento que eu deixei aquele alimento, as bactérias começam a metabolizar esse alimento e proliferar. Com isso, aumenta a quantidade bacteriana, então gera uma inflamação. Por isso que eu dei o exemplo de um machucado que infeccionou. Porque essa inflamação é uma inflamação infecciosa. E o primeiro sinal disso vai ser sangramento. Sabe, Mário? Primeiro sinal disso são 2. Para o leigo, para ele entender, são 2. É um aumento do tecido, ou seja, é um inchaço, que a gente chama de edema. É um edema, ele fica inchaço. E aí ele fica eritematoso, que seria vermelho. Por quê? Porque tem mais sangue. Como essa imagem. Nós estamos como da imagem, olha lá, o tecido, a gengiva está inchada, avermelhada, porque tem mais vaso sanguíneo, na tentativa do meu organismo resolver isso. Só que a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, isso é o que está levando a essa inflamação, está levando os tecidos ao sangramento. E aí, por exemplo, se a gente pegar essa imagem aí, Mário, e aí a gente podia aproveitar aqui e falar a primeira palavra-chave, né? Agora você falou tudo. Se você está falando sobre isso e está dizendo que o sangramento é um sinal, né? E a gente tem que ver isso como uma coisa a ser tratada, a ser cuidada, vamos dar a primeira palavra-chave? Sangramento. Primeira palavra-chave. Eu estava esperando você falar isso para falar a palavra-chave. Sangramento gengival, gente. Vamos nessa.
Perfeito. Sangramento, a gente fala a primeira palavra-chave. A live vai ficar salva assim, pessoal. Sempre a live fica salva lá no Instagram TV, né? IGTV, isso. Mas marca o colega no aviãozinho aí. Manda ele assistir ao vivo. Nós vamos fazer um brinde aí com vocês aí. Poxa vida, Aí, ó, né? a Lívia quer a minha caneca aqui, ó. Nem te conto o que tem dentro dessa caneca, viu, Lívia? Hoje é sexta-feira. Só deixo isso, só digo isso. Mas vamos lá, Edu. Você estava falando aí da gengivite, e aí você falou da imagem, mostrou a imagem, esse tecido é demasiado, né? Toda essa condição desfavorável aí. Tá faltando higiene aí, né, Edu? Exato, porque o que as pessoas têm que entender, né, mano? Ah, mas eu vou, então, matar as bactérias. Como é que a gente mata a bactéria? Eu posso pensar assim, se eu fosse vamos pensar cientificamente, eu posso matar a bactéria dando um tiro nela? Pensando de maneira... Eu posso dar um tiro nela, ou seja, eu mato a bactéria, seriam os produtos bactericidas. Eu posso ter outros... Eu posso amarrar a bactéria, tipo, deixar ela presa para ela não conseguir mais fazer nada, seriam os bacteriostáticos. Ou eu posso matar ela de fome. Como que eu mato ela de fome? Eu não deixo o alimento para ela. Exatamente. Deixa eu falar com a chefia aqui, é a água, Kátia, é a água. Cadê as rolhas de vinho? Estão me perguntando. Estão aqui atrás, ó, pessoal. Ó. Mas então, voltando. Então eu posso matar essas bactérias de fome. Certo. Como assim matar elas de fome? Porque lembra que eu falei que elas se alimentam do alimento que nós deixamos, Mário? Sim. Então, se nós tivermos uma higiene melhor, eu não deixo o alimento, e se eu não deixo o alimento, eu não estou falando do alimento da comida, eu não deixo o alimento para essa bactéria, para as bactérias, ela também não se prolifera. Ou seja, ela não dá sequência na evolução. Ou seja, seria como se eu tivesse um machucado e que eu ponho a mão na terra toda hora. Ou seja, eu continuo infectando esse machucado. Se a partir do momento eu deixar ele parado, sem infectar novamente, ele melhora. Perfeito. Então a gente tem que começar a entender a importância. Só que aí, sabe o que é engraçado, Mário? Porque aí as pessoas falam assim, mas Edu, eu nunca vou ficar 21 dias sem higienizar os meus dentes. E aí a pergunta que eu faço... Então, a resposta é exatamente essa, né, Mário? Será? Porque a gente tem que lembrar que os dentes, eles têm 4 faces, ou 5 no caso dos dentes de trás, né? Porque eu tenho a frente, que nós dentistas chamamos de vestibular, nós temos a palatina, ou seja, a parte de dentro, nós temos uma parte atrás e uma parte na frente do dente, e uma parte em cima. Seriam 5 faces. Então, ou seja, a boca, os dentes, é uma estrutura extremamente entremeada. A gente tem muitos cantinhos. E por isso que a gente chama muito a atenção para que a escovação seja feita de uma maneira muito organizada, de frente para o espelho. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Porque, por exemplo, a gente vê, se você quiser avançar, põe a outra imagem para o pessoal entender. Porque assim, põe a próxima imagem que a gente separou. Vocês conseguem ver ali, gente, tem alimento entre os dentes. Perfeito. E aí, às vezes, tem situações que assim, os pacientes falam, eu escovo os dentes todos os dias, eu tenho certeza. Só que se eu não fizer, por exemplo, a higiene dessa região entre os dentes, eu também tenho problema, né, Mário? Por quê? É quando o paciente, às vezes, ele aperta aqui, assim, dói, sangra, ou ele vai usar um fio dental e aí sangra bastante. E a gente sempre tem que entender que um tecido inflamado, ele sempre vai sangrar mais. Diferente de quando eu tenho um corte na mão e ele sangra, e diferente de quando eu tenho um machucado de verdade e eu machuco mais e ele sangra, aquele sangramento inflamado. Então a gente sempre tem que entender que tudo isso é decorrente do resto do alimento que eu deixo na minha cavidade bucal. Por isso que a gente briga muito, a gente pede muito para os pacientes em relação à higiene oral, ao cuidado, para que a gente possa ter efetividade.
Porque quando a gente olha para a prevalência... Pode falar, Mário, fala aí. Isso aí é o biofilme, Edu, que a gente precisa controlar, é isso, né? Perfeito. Isso é o que a gente hoje chama de biofilme, né, Mário? Antigamente a gente chamava isso de placa. Placa dentária, placa dental. Hoje a gente entende que isso é biofilme, isso é uma estrutura microbiológica, é como as bactérias se organizam. Mas de uma maneira direta, isso daí eu posso dizer assim, que é uma resposta imunológica, é a primeira resposta imune que a gente tem frente a um alimento. Só que sabe o que é engraçado também, Mário? Os pacientes às vezes perguntam assim, mas eu deixei tudo isso de alimento que está ali? Se você quiser, passa a próxima imagem. A próxima imagem é legal. Vou te mostrar aqui. Deixou, né, meu amigo? Olha isso. Fala, mas eu deixei tudo isso de alimento. Eu falo que isso daí não é de uma refeição, né, Mário? Isso daí é de uma camada depois da outra. Com certeza. E a saliva tem uma capacidade... É o acúmulo. E a saliva, ela acaba tendo uma capacidade de remineralização para nos defender, sabe, Mário? Tudo que a gente come é ligeiramente ácido e tal. A saliva, ela vem para nos defender. O grande problema que eu sempre falo é assim, eu tenho o meu dente, a superfície do meu dente. Aí a comida vem e gruda. Mas essa primeira camada, ela é mais fina que um fio de cabelo. Ela é bem fininha. E o correto seria eu ir lá e desorganizar. Perfeito. Aí me alimentei de novo, tem de novo uma superfície, uma primeira camada de biofilme se formando. Aí eu desorganizo, eu limpo. Aí teve uma que eu não limpei. A saliva, na hora de remineralizar o meu dente, que ela vai fazer, ela não sabe o que é dente, o que é essa placa ou esse biofilme. E aí ela mineraliza também essa estrutura. Na segunda vez que eu como, agora aquela segunda camada de biofilme já não adere mais no meu dente, adere a essa segunda camada. E quando eu desorganizo só essa. Então isso vão se formando assim, ó, eu falo que são milhares de camadas. Com certeza, que chegou nessa situação. E aí isso tudo é muita bactéria. Então é só pensar na pele. Se eu tenho um corte na pele e eu tenho muita bactéria, como é que ele vai ficar? Vermelho, inchado e doendo. Sim. Vai ter uma reação. São essas situações totalmente extremas que aqui eu estou mostrando de pacientes que ficaram deficientes na higienização. Aqui abaixo é uma menininha, 12 anos. Essas duas imagens. Mas lá de cima é uma menina de 27 anos. Que às vezes, por exemplo, está numa depressão e não está com tanto ânimo para fazer a higienização. E aí eu falo, sabe, Mário, também eu tenho medo agora do momento da quarentena, porque a gente está todo mundo em casa e, infelizmente, a gente pode ter ficado um pouco mais relaxado com a nossa saúde oral e pode ser que alguém vire e fale assim, minha gengiva começou a sangrar. Exatamente. Nesse período. Mudança de hábitos, né? Mudança de hábito, a gente está se alimentando toda hora, comendo um petisquinho aqui, uma balinha ali, a minha higienização não está tão correta quanto deveria, e talvez em um lugarzinho ou outro a gengiva esteja assim. Não, é por isso que eu falo, não são casos generalizados, às vezes em um lugar que está sangrando. E se está sangrando, gente, a gente precisa entender que é fruto de uma inflamação, é fruto de uma infecção bacteriana, dessa gengivite. A gente precisa entender muito isso. Porque o que acontece muito, né, Mário? Aí, sabe o que é legal, Mário? É porque se todos esses pacientes que eu mostrei, mesmo em situações mais drásticas, se eles retomarem a higienização da maneira correta e indicada, quanto tempo? Isso tudo reverte em uma semana. É reversível, né? Então, é reversível. Quanto tempo demora no dia, né, em termos de horas ou dias, para a formação da placa? Se eu der uma esculachada na minha escovação, não me ater à técnica, como é que processa isso? Qual o número de horas e dias, por exemplo, que você não escovar, ela vai começar a se aderir aos dentes? Essa é uma pergunta legal, sabe, Mário? Porque isso, em média, demora 24 horas. Ou seja, 24 horas é o tempo médio para a gente começar a ter essa organização, mas ainda muito precoce, né? Muito a primeira camadinha, vamos dizer assim, mas são 24 horas para ela já começar a ficar... Começou a ficar perigoso.
Por isso que a gente preconiza pelo menos uma escovação correta e perfeita por dia. Uma. Então eu posso até escovar menos. E aí, assim, ó, fez a escovação, a gengiva volta para essa característica. Perfeito. Característica de ser rosada, sem inchaço, sem sangramento, bonitinha. Só que grande parte da população, Mário, sabe o que é mais legal? É que assim, grande parte da população, nessa situação, tem que tomar um cuidado. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho a gengiva já assim, e ela tá normal, e ela, mesmo na escovação, ela sangra, pode ser que a minha escova seja dura demais. Perfeito. E aí ela agride o tecido. Isso. Eu sempre falo, imagina eu lavar minha mão com um bombril. Sim. Eu vou limpar, mas eu vou me machucar. Então tem que tomar cuidado. Por isso que a gente preconiza as escovas extra macias, porque elas são as únicas que conseguem fazer a higiene, mesmo que eu ponha muita força, ela não permite que essa força chegue a ponto de machucar os meus dentes e a minha gengiva, né, mano? Eu adoro mostrar essas coisas. Fala. Então, a cerda, ela tem que ser bem macia para que eu faça a higiene da maneira correta. E se eu puser muita força, na tentativa de me machucar, eu não tenho esse perigo. A escova vai ficar amassada. Mas a minha gengiva não vai sangrar, não vai se machucar. E quando o paciente já tem essa situação, é muito frequente, sabe o que, Mário? Esquecer o espaço, como eu disse, esquecer a área entre os dentes. Frequente no meu consultório, e aí se você puser a próxima imagem, você vai ver, que a próxima imagem é de um dentinho. E eu vou aproveitar, Edu, já para falar a segunda palavra-chave. Manda ver. Já fez aí uma introdução, aliás, uma explicação didática, Edu. Show! Porque eu vou te acompanhando aqui, estou fascinado com as informações que você está passando. E como você falou desse processo inflamatório, né? E falou da inflamação gengival, que nós já falamos na primeira palavra-chave, que foi sangramento gengival, vamos agora dar a segunda palavra-chave, que é gengivite, né? Afinal de contas, sobre isso que você está falando e está nos apresentando aí, por que a gengiva sangra, né? E agora? O que a gente... Não é verdade? E o que acontece muito, mano, é isso aqui, ó. Tá vendo que a gengiva em si, ó, ela tá com um aspecto saudável. Perfeito. Mas a partir do momento que eu encosto o meu instrumento, isso é um instrumento odontológico, que é uma sonda periodontal, quando eu faço esse diagnóstico, ele facilmente sangra. Isso é sinal de gengivite, Mário. Isso é um sinal de gengivite hoje caracterizado pela Academia Americana de Periodontia, pela Federação Europeia. Ou seja, pode ser que seja nesse lugar que quando eu vou usar o fio dental ou a escova interdental, sangre. E normalmente o paciente pensa que ele se machucou. E o que a gente precisa sempre entender é que, assim, eu tenho que avaliar se realmente fui eu que me machuquei. Porque a gente nunca pode descartar a possibilidade de auto-machucado, né? Da pessoa se auto-machucar com fio dental. O Celso e o Cornélio, foi o Celso e o Cornélio que fizeram a live de fio dental, né? Ou foi o Celso e o Cornélio. O Cornélio, foi os dois. Foi, de fio dental, explicando, mostrando como é que usa para não se machucar. Porque quando usa interdental da maneira corretinha, se sangrar, é provavelmente sinal de inflamação. E sabe como é que o paciente diagnostica isso? Se ele continuar usando por 3 ou 4 dias, se parar de sangrar nesse período, é porque era inflamação. Eu sempre falo isso, se não parar de sangrar no 4º dia, talvez você realmente esteja ou com um problema. Sempre tem que entender que o sangramento gengival é um sinal de problema, né, Mário? Pode ser uma doença, pode ser uma gengivite, mas pode ser outra coisa. Pode ser outras doenças que a gente... Manifestações da cavidade bucal. Quando a gente olha para a prevalência de gengivite, sabe, Mário? A gente chega em prevalência, quer dizer assim, quantas pessoas no mundo tem? Dependendo da população estudada, esse número chega a 80%.
Até 90%, depende da população estudada. Porque a gente escova, limpa muito bem os dentes, mas a gente se esquece muito da área interproximal. E é por isso que é legal. Pode falar. E, Edu, essa imagem que você está mostrando, você está usando aí é uma sonda, né? Para quem não conhece, né? É uma sonda periodontal. Aí tem o sulco gengival, que está próximo ao dente, né? Que deve ter em torno de 3 a 4 milímetros, mais ou menos. Mais ou menos, uma média, vai. Se você através dessa sonda, você pode, que você falou que o processo, se você não trata, ele vai evoluir, né? E aí, através dessa sonda, e lógico, você vai precisar fazer até exame radiográfico, mas de repente você já consegue detectar que o processo evoluiu e já envolveu aí tecido de suporte, osso periodontal? Exatamente. Esse exame que a gente avalia, como eu vou mostrar mais à frente, sabe, Mário, a evolução dessa doença. Porque a gente tem que entender que as doenças bucais, elas são predominantemente infecciosas. Ou seja, causadas pelas bactérias que estão presentes nesse biofilme. Você falou. Ou ela evolui para uma cárie, e aí forma o buraco, forma a cavidade, como a gente conversou com o Camilo outro dia numa live também, ou ela evolui para uma periodontite. Certo, perfeito, perfeito. Ela evolui para uma periodontite, mas a gente sempre tem que entender, o que eu sempre brinco é assim, Mário, já podendo falar da periodontite, a gente sempre tem que entender que o dente é como se fosse a minha mão e o tecido gengival é o jaleco que está aqui. E a gente sempre tem um espaço que é o sulco. Certo. Que é a parte muito importante que a gente precisa limpar. A partir do momento que eu vou deixando o alimento, eu vou tendo uma proliferação bacteriana. Lembra que eu falei? O alimento vira bactéria. Exato. Aí já é um diagnóstico de periodontite. Mas o que acontece? O meu organismo, depende de muitas coisas, tá? Sempre falo isso. Depende dessas bactérias, quais são essas bactérias, depende da resposta do meu organismo. Mas é mais ou menos assim. Eu deixei o biofilme, não escovei, as bactérias proliferaram, elas começam a entrar dentro desse suco gengival. Perfeito. Dentro desse suco gengival, logo abaixo aqui do suco gengival, eu tenho tecido ósseo. Então, na tentativa de me defender, é como se o osso olhasse para essas bactérias e falasse, opa, tá perigoso, eu vou fugir. E ele escavasse ao redor. Então, eu sempre falo que é um guarda-sol na areia. O guarda-sol é o dente, a areia é o osso. Eu começo a ter proliferação bacteriana ao redor desse guarda-sol. O osso quer se proteger das bactérias, porque se uma bactéria, por exemplo, atinge a circulação, atinge a parte óssea, eu posso ter outros comprometimentos, mas o nosso organismo sabe se defender. Ele olha ali, ele fala, opa, ali tem um pouco de bactéria, eu vou fugir. Então ele escava ao redor. Quando ele começa a escavar ao redor, é como se ele estivesse fugindo. Só que aí gera mais espaço para mais alimento. Isso daqui vai formando o que o pessoal conhece como bolsa periodontal. O que era para ser rasinho, isso ficou muito profundo. Para o pessoal poder entender, a próxima imagem, o pessoal consegue entender, sabe, Mário? Ó, o osso que deveria estar onde está a linha amarela, não está mais, ele já foi escavado. Agora imagina aquele guarda-sol que está lá na praia. E ele devia estar até essa linha amarela para não bater vento e levar ele. Vai balançar. Agora ele já escavou tudo. Aquele osso já escavou tanto que aquela areia lá embaixo já está até com água. E aí é a situação onde o dente começa a ficar mole, ou seja, com mobilidade no nosso jargão, mas para o paciente mole. Sabe qual é o problema de tudo isso, Mário? Que tudo isso acontece silenciosamente. Esse é o detalhe. O paciente não percebe. Se eu não fizer aquele exame, que é aquela sondagem, aquele instrumento que mede e, inclusive, verifica o sangramento ou não, eu não consigo diagnosticar isso. Perfeito. Então a gente sempre na imagem que estaria saudável, né? Já deve ter tido um aviso anterior, né? Um sinal, que é o sangramento, que é o que você falou, a inflamação já está presente, né? E aí vai procurar o cirurgião dentista para fazer uma avaliação, periodontista, vai fazer um exame radiográfico e vai observar isso que você está mostrando agora, né? Exato. E o problema... Pois não, Edu. Fala, desculpa. Pode falar. É tão interessante o que você está mostrando que as pessoas têm que perceber o seguinte, o não cuidar, né, que é um sinal inicial, como você falou, que o processo gengival,
a inflamação, a gengivite, ela é reversível. Basta a pessoa se envolver. E é o que você falou, é uma doença silenciosa a periodontite, né? A evolução. Não é? Sangramento sem escovar, né? Ele pode até desaparecer, né, Edu? Mas ele vai dizer que o processo cronificou. E se cronificou, começou a envolver o que você falou, né? A areia do guarda-sol começou a ficar corroída e aí o dente começa a ter mobilidade. E o que é interessante isso, Edu, porque assim, amanhã a pessoa vai querer fazer um implante e aí o cirurgião dentista vai dizer, mas você não tem osso para colocar implante, não é isso? Uhum. E aí vai dificultar a reabilitação posterior. Ó, meu, muito didático essa sua explicação do guarda-sol. Acho que ninguém mais vai esquecer isso aí agora, entendeu? Né? Como é importante. Isso é muito... Como é importante, e o que é importante, né, Mário, é a gente ficar livre dessa gengivite. Porque mesmo a gente vai começar a falar um pouquinho de tratamentos, de como que é tudo isso, mas assim, hoje, a gente não ter essa inflamação gengival, ela é prevenção, ela é, como você bem falou, ela é reversível. Ou seja, o paciente sempre acha que eu me machuquei, por isso sangrou, e aí eu não uso mais. E o exemplo que eu sempre dou também, eu gosto muito de usar analogias, é um ferimento, sabe, Mário? Eu caí no asfalto, tá. Me ralei inteiro. E aí 15 anos, eu tenho medo da minha mãe. Se minha mãe vê que eu caí, que eu estava andando na rua na época de quarentena, ela vai me dar uma sova. Eu escondo esse machucado. Esse machucado faz o quê? Ele infecciona. Sim. Aí, eu vou ficar aqui, com o machucado escondido, 5, 7, uma semana. Na hora que minha mãe percebe que eu estou escondendo a minha mão, ela vai pegar e aquilo vai estar extremamente infectado. E aí ela vai querer, e aí ela vai, vem aqui que eu vou limpar. Na hora que ela for limpar, vai doer, não vai? Sim. Vai doer. Vai doer. Vai doer, vai sangrar. Vai me incomodar. Mas aí ela faz isso no primeiro dia. Aí eu faço essa pergunta. Se no segundo dia eu fugir de novo e ficar mais uma semana, o que vai acontecer dali uma semana? Quando ela me pegar de novo para limpar. Nossa, tá tudo infectado. Vai estar tudo infectado de novo, e sangrando e doendo. Agora, se ela vira e fala, vem aqui de novo, no segundo dia, e fala, vamos limpar de novo. Ela vai limpar no segundo dia, já vai doer menos. Sim. E já não vai quase sangrar. No terceiro dia, já nem sangra. A partir do quarto dia, nunca mais sangra. Então, quando a gente fala de tecido gengival, eu sempre falo isso. Eu falo, cara, não adianta você fazer uma vez por semana. Porque você está limpando o curativo uma vez por semana. E toda vez que você for limpar esse curativo, vai doer, vai sangrar, vai te incomodar. Por isso que a gente precisa fazer um pouquinho todo dia. Fazer um pouquinho, que eu quero dizer, pelo menos uma vez, bem feito por dia, né, Mário? Tecnicamente correto, né, Edu? Mas agora eu vou falar um pouco sobre tratamento, ou prevenção disso, né, Edu? Porque prevenção disso. Você fez uma analogia do ferimento de pele, que é secreção, pus. Gengiva também, quando está com o processo que você falou, para uma infecção e um quadro de periodontite, como você está mostrando aí, tem produção de pus também, tem secreção purulenta, acaba envolvendo o canal do dente, né? O nervo, vai uma necrose pulpar, né? Mas, enfim, você já está dando todo o andamento. Mas, Edu, já que nós vamos falar de limpeza, de dentes, de higiene oral, não vamos esquecer, né, gente? Nós estamos aí num processo todo de higienização de mãos, né? Lavagem de mãos, passar um álcool gel para desinfectar. Pessoal, é muito importante, antes de realizar a higiene oral, né, fazer a higiene das mãos. Não é só porque chegou em casa, realizou, durante o dia que você está circulando por dentro da sua casa. Esse é um momento mágico, é um momento de dedicação com a sua saúde. Então, por favor, faça a higienização das mãos. Isso é fundamental, não é isso? Mas muito bem, Edu, dando sequência, então, vamos lá, né? Aí vai iniciar o processo de higiene, né? Como é que a gente começa esse processo de higiene já depois de lavar as mãos? A gente vem para a escovação, né, Mário? Tanto que a gente briga, vem falando aí com o pessoal, como que tem que ser feita essa higienização. Eu sempre falo, tem que ser de frente para o espelho, seguindo uma ordem, prestando atenção no que está fazendo, para que a gente possa evoluir. Então a técnica pode ser, a técnica preconizada, a cerda é tão molinha, ela é tão macia,
que eu consigo encostar ela no tecido gengival e fazer a higienização com pequenos movimentos circulares, caminhando, né? 5 segundos por face. Eu gosto muito de mostrar isso daqui, sabe, Mário? Porque assim, ó, a gente tem que fazer a escovação correta, mas tem que tomar... Volta lá um pouquinho. Tem que tomar cuidado com isso daqui. Por isso que eu falei. A gente tem que entender, eu sempre falo isso, que toda escova limpa. Toda escova limpa, mas nem todas não me machucam. Esse é o grande problema. E aí imagina então aquele meu ferimento e eu ainda venho com uma escova dura, traumatizando ainda mais. E pondo força, né? Então não. Então pegada diferente. Agora você pode mudar lá a imagem. E aí a gente sempre precisa lembrar os nossos cura lovers que cada região da boca tem uma posição da escova diferente. Ou seja, quando eu estou numa região posterior, eu posso estar segurando forma de pincel aqui, ó, desse jeito. Tá. E quando eu venho, por exemplo, aí eu consigo. Quando eu vou para o outro lado, aí eu tenho que virar a mão. Opa! Caiu a minha escova, vamos pegar outra. Peguei a amarela aqui, caiu uma, a gente já pega outra. Ó, vamos continuar. Mas quando eu vou aqui atrás do dente, ó, atrás do último molar, se fosse, ó, bocão aberto, se eu escovo assim, ó, horizontal, eu ainda não consigo. Então eu preciso deixar a escova mais em pé. Então cada região, a gente vem por dentro. Quando a gente chega no canino, já não é mais também na horizontal, a escova já vai ficar mais na vertical de novamente. Mais vertical. Tá. Para que a gente possa higienizar essa região aqui, ó. Essa região que a gente chama de palatina. E a gente, então, vem cada região da boca, Mário, tem um posicionamento. E isso precisa treinar, né, Mário? Não é simples. Com certeza. O que eu sempre falo é que assim, não adianta eu aprender a escovar lá com 6, 7 anos de idade, técnica da bolinha ou a técnica da Xuxa, e eu nunca mais atualizei o programa. Aquilo é só o começo do desenvolvimento da coordenação motora. Para chegar na fase adolescente, né, e entender que cada região da boca tem uma forma de pegar a escova diferente para melhor eficiência dessa ferramenta. Edu, você está falando uma coisa que é tão importante isso, que essa é a filosofia que a gente aplica, né, de higiene oral, né? De atraumaticidade, de efetividade, né? E de motivação. Você vê que você deixou uma escova cair no chão, você pegou outra de outra cor, com cerdas de outra cor. Quer dizer, isso tudo faz parte dos instrumentos que a gente tem, olha, né, que motivam também, e a pessoa tem que se sentir motivada. E o mais importante, Edu, é essa questão de você falou toque para ensinar, né? A gente tem que reaprender a cada dia. Nós mesmos, Edu, né, que somos instrutores, né, que somos do time da CuraPro, não passamos por recall, né? A gente precisa sempre demonstrar e reativar os conhecimentos para ver se a gente está fazendo de uma forma correta. Imagine os pacientes, né, que nós orientamos e nós também, né? Então é muito importante isso. E como eu estou falando de filosofia top, nós temos uma surpresinha aí para os nossos colegas cirurgiões dentistas, né? Que eu Bem vou, lembrado, no final da live, convidá-los a conhecer um pouco essa filosofia melhor, até para fazer agora uma possibilidade de um recurso a mais, né, para aplicar na clínica, né? Prevenção, como diz o professor Camilo, nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Então, essas técnicas que você está orientando, de escovação, com esse painel que você mostrou aí, é só uma questão da pessoa se envolver para realmente ter uma qualidade de saúde oral melhor. Mas, Edu, só a escova é o suficiente? Você falou lá do alimento que fica entre os dentes. Tá, a escova você pode tirar, mas e aí? O que a gente pode fazer para dar um plus a essa escovação e deixar essa gengiva interproximal ali ficar legal? Hoje, Mário, eu sou um fã disso também. Porque, assim, hoje a Federação Europeia finalmente aí reconheceu que as escovas interdentais são o instrumento correto para limpar essa região. Eu adoro... Quando foi isso, Edu? Quando foi que a Agora! Agora, né? Há quanto tempo você vem falando isso, Edu? 10, 11, 12 anos, desde que eu conheço o professor Hugo Liugói e o professor Ird Sedelmaier, desde 2007, 2008. Eu falo que eu tive muita sorte de conhecê-los no breve início ainda da minha carreira. Porque a gente tem que limpar essa região interdental. E aí a gente tem
tem duas ferramentas, né, Mário? Temos que falar assim, tem três ferramentas. Três. Perfeito. Que, considerada pela população, tem três ferramentas. Uma é o palito de dente. Só que o palito de dente, a gente já sabe que, cara, e eu sempre falo, a Gina não é palito de dente, a Gina é palito roliço de madeira. Lá tá escrito palito roliço de madeira, não tá escrito palito de dente. Perfeito. Porque o palito de dente, inicialmente desenvolvido, ele era triangular e tinha todo um histórico. Mas a gente já sabe que ele me machuca. Então, ele tá fora. Aí a gente evolui para o fio dental. Só que o fio dental, ele exige uma destreza técnica. E o grande problema, Mário, é que existem regiões dos nossos dentes que são acinturadas, eu posso dizer. Então, para isso, as escovas interdentais são superiores. Só que, mas a escova não vai entrar em todo mundo, sabe, Mário? Fala, não. Na realidade, a escova só não vai entrar em pacientes que tiverem os dentes apinhados, ou dentes tortos. Perfeito. E aí, o ideal seria usar aparelho para corrigir o posicionamento desses dentes. E eu sempre brinco que não é usar aparelho para ficar bonito, é usar aparelho para ficar limpinho. Limpinho, é isso aí. Porque, e aí a gente consegue utilizar as escovas interdentais entre os dentes para entender a imagem. É isso daqui que acontece, ó. Show. É isso daqui que acontece, ó. Eu entro e eu saio. Só que, Mário, imagina esse machucado que eu nunca limpei da maneira correta. A primeira vez que eu vou limpar, vai sangrar. Vai sangrar. Lembra que eu falei, os dentes, principalmente os dentes de trás, eles têm um acinturamento. Se você puser a próxima imagem, eu explico pra galera o que é. Ó. Vocês enxergam? Ó, isso aqui não é o dente de cima com o dente de baixo. Isso daí é como se fosse esse dente encostado nesse. E aí a gente cortou eles. A gente cortou eles para vocês enxergarem. A raiz desses dentes, ela tem um acinturamento. E o fio dental não faz curva, Mário. Não tem como. Então, tem até outras áreas que também o fio dental não consegue chegar, que é uma área importante para a gengiva, que é chamada de colo gengival, que a gente tem a papila é o triangulinho que a gente tem, né? A papila, a gente tem uma papila de um lado e a gente tem uma papila do outro lado. Só que entre as papilas, aqui é como se eu tivesse tirado um dente, a gente tem uma região aqui, ó, que é como se fosse um vale. E que o fio dental também não consegue higienizar. Então a gente precisa usar essa escovinha interdental. Só que, Mário, é qualquer escova interdental para qualquer um? Não. Você tem que calibrar. Mostra aí quantos tamanhos de escova a gente tem. Tem que calibrar, né, Edu? E o que é o calibrar, né, Mário? Isso que é importante. O paciente ir num profissional, num cirurgião dentista cadastrado, num cirurgião dentista iTop, que tenha um instrumento para medir o espacinho. Isso, uma sonda, né? Olha aí. Uma sonda, e como é que ele usa essa sonda? Ó, o dentista vai chegar e fazer isso aqui, ó. Essa sonda é diferente daquela outra. Ele faz isso aqui, ó. E aí ele mede, ó. Que cor que parou ali, Mário? Amarela, né? Amarela. Então qual é a cor da escova que ele deveria usar? Amarela. Amarela. Eu vou lá com a amarela. Porque eu sempre falo para os pacientes, aí o paciente pode me perguntar, falar assim, tá, Edu, mas ó, nesse dente deu a amarela, nesse deu a vermelha, nesse deu a rosa, nesse deu a verde, nesse... O paciente vai usar assim, Marião? Não. Vai. Mas é só entender. Você vai ser orientado para isso, né? Ele vai ser, mas é difícil, né? Ele usar 4, 5 tamanhos. Não Agora, não eu sempre falo, analogia, eu sempre penso em analogia para conversar com os pacientes. Eu falo, pensa numa mamadeira. Sim. Agora pensa no limpador de mamadeira. Qual limpador de mamadeira que é bom, Mário? É o que o bracinho é maior do que o bocal da mamadeira. Sim. Que num único movimento eu entro, ele passa arrastando na mamadeira e sai. Ou o limpador de mamadeira curtinho, pequenininho. Qual que é melhor? O adaptado. É o melhor. O ideal você se adapta a ele, né? É o calibrado. Só que, se eu explico para o paciente, eu calibro o paciente, eu vejo que ele tem mais de uma cor. Se eu pego um limpador, uma das escovas menores, eu explico, é que nem um limpador de mamadeira. Eu comprei o limpador de mamadeira um pouco menor do que
o tamanho da minha mamadeira. Talvez em um único movimento eu não consiga. Não Mas consegue ficar eu teria que pulando. esfregar a mamadeira em todo o redor. Aqui a nossa mamadeira, vamos dizer assim, ela tem somente 2 lados, né? Ou seja, eu poderia fazer um movimento puxando para um dente e o mesmo movimento agora puxando para o dente de trás. Faz um X, e com né? isso Exato, faz um X. O paciente rapidamente entende isso. E fica muito prático, né, Mário? Só que precisa passar a arrebentação. Precisa passar os 3 dias. O primeiro dia sangra e dói um pouquinho. Isso. Eu falo que a gente tem que, às vezes, usar, tá sangrando, mas fecha o olho, acredita em mim. Devagar, tem que ter a orientação, porque senão pode se machucar. Por isso que é importante a gente conversar com o dentista. Né? E orientar, né? Porque senão realmente eu posso me machucar. E a gente não quer isso. Mas se utilizar da maneira certinha, Mário, não vai mais ter aquele perigo. Porque assim, muita gente fala assim, não, eu não tenho. Mas quando eu não tenho sangramento gengival, eu tô bem. Mas quando eu como uma maçã, sangra. Como? Opa! Para e pensa, né, Edu? Para e pensa. E aí, assim, sabe, Mário? Aí, uma coisa não tá legal. Às vezes a gente pode utilizar de outros recursos, por exemplo, tem pacientes, aqueles pacientes que eu mostrei lá no começo, que começou a sangrar muito, vamos dizer assim, tá generalizado. A gente hoje tem enxaguatórios que podem nos ajudar a começar. Isso, eu ia te falar isso, Edu, que o pessoal acha que fazer bochecho com qualquer enxaguante aí, né? Comprar aqueles tubos de 1,5 litro, né? E fazer bochecho, levar a garrafinha. Você acha que isso resolve, Edu? Vamos orientar o povo aí, né? Então, não, né, Mário? Mas, por exemplo, não adianta. Porque, assim, o controle químico, os enxaguatórios, eles não conseguem... Lembra que a gente falou de desorganizar aquele alimento que já está organizado e as bactérias estão se organizando? Ele não consegue desorganizar isso. Eu sempre falo isso. Ele não consegue desorganizar. Ele só consegue fazer com que ela não evolua. Perfeito. Ou seja, ela para. Então, assim, por exemplo, eu tenho um processo... É como se eu tivesse um machucado. E ao invés de eu ainda não consigo fazer a ação mecânica, eu não consigo esfregar, tá muito feio. Mas se eu consigo utilizar um produto, um mertiolate, por exemplo, para melhorar a situação, junto com isso, numa sequência, eu consigo começar a fazer a ação mecânica. Então a gente pode utilizar, por exemplo, aqui a gente trouxe o Pero Plus Regenerate, que é uma clorexidina com um teor um pouquinho mais baixo, mas tem o citrox, tem o xilitol, tem a polilisina, tem o ácido hialurônico, que podem diminuir o teor daquela inflamação nos primeiros dias para que você consiga reverter o quadro e utilizar e voltar, por exemplo, introduzir a escova, introduzir a escovinha interdental, evoluir para que o quadro melhore, né, Mário? Então, assim, a gente tem que entender sempre, por um período específico. É muito frequente os pacientes que, por exemplo, o paciente vai se identificar comigo agora. O paciente acha que está em saúde, aí ele usou o fio dental e ele machucou e sangrou. Ele acha que ele se machucou. Aí ele sente com a língua aquela gengiva inchada, né, Mário? Ele mesmo sente. E aí ele não tem coragem de limpar depois, porque vai sangrar mais. Então, eu sempre falo isso para o paciente. Falo, quando tem uma inflamação, às vezes a gente precisa limpar um pouquinho melhor. A gente precisa cuidar um pouquinho melhor para que a gente possa evoluir. A gengivite hoje é um fator muito importante para que a gente consiga reverter toda essa situação de gengivite. Porque tecido gengival, Marião, não sangra. Sadio, não sangra. A gente não sangra. Vai sangrar? Mas eu posso me machucar comendo? Posso. Sei lá, vou comer um pão italiano pão italiano que eu deixei amanhecido e ainda fiz torrada com ele. Só que ficou muito tempo no forno, ficou duro. Aí na hora que eu vou morder ele, aí realmente ele pode ter a capacidade de lascar. A gente tem que entender que nossos tecidos bucais são mucosas, né, Mário? Sim. É uma mucosa, é um tecido muito fininho. Então, eu posso me machucar. Por isso que a escova não pode ser dura, não pode me machucar. Por isso que elas são extremamente macias.
Eu sempre falo isso, falo, pô, eu tenho que escovar os meus dentes com uma escova que eu tenho coragem de pegar ela e limpar a televisão de casa, Mário. Porque se eu limpar a televisão de casa com a escova, ela não vai arranhar a TV. Agora, por que eu vou machucar? Vou machucar minha gengiva, vou machucar meus dentes. Então a gente tem que começar a pensar em tudo isso, né, Mário? Porque a quantidade de pacientes que tem sangramento gengival é muito grande. Bacana. Então, é um simples hábito. E é fácil, né, Mário, usar a escova interdental? Fala a verdade. Nossa, é muito fácil. Apaixonante, Edu. Usou uma vez, não larga mais, não é verdade? Eu acho que a partir do momento... Edu, nós já estamos indo para o nosso final aqui, a gente poderia ficar falando um monte, porque você é um cara extremamente didático. Eu acho que não tem alguém que não entendeu e não aprendeu. Porque o importante é a repercussão disso, né? Cada um levar uma mensagem para orientar quem? Os seus, né? Seus pacientes, em primeiro lugar, seus amigos, seus familiares, não é isso? Eu acho que é isso que a gente procura sempre fazer dentro da Curaprox Academy, é levar essa mensagem, né? Para quem? Para o público que a gente pode chamar de leigo, mas o leigo não significa aquele que não é dentista, né? Até o nosso colega mesmo, né, Edu? Os acadêmicos, para eles poderem realmente ter um diferencial na vida deles. E eu acho que é importante isso, Edu, porque tudo que você falou está dentro da filosofia iTop, né? E eu acho que agora é a oportunidade que os colegas têm de se inscreverem no curso. É um curso gratuito, pessoal. Isso vai aplicar vocês na filosofia de cuidado, de prevenção individualizada, uma profilaxia oral individualizada. Um curso de 8 horas, onde você vai ter uma parte teórica e, à tarde, um período da tarde, nós temos a parte prática, para que cada um treine, cada um realmente saiba como fazer, com uma necessaire, onde tem ali contido todos os produtos da Curaprox, esses 4 instrumentos que nós utilizamos, né? Que aí até mais instrumentos, né, Mário? Porque aí tem o UFO, né? O fio dental, os limpadores, higienizadores de língua, tudo aquilo que você precisa conhecer para poder aplicar e fazer a diferença no consultório. É isso que a gente tem que entender. Acadêmicos podem fazer também, né, Mário? Não. Então, aí nas universidades, né? O que é legal, Edu, os acadêmicos, dentro das jornadas, né? Eles podem nos convidar, a gente tem o maior prazer de poder ir lá e vocês levar a mensagem para que vocês ali, dentro de um evento que vocês organizem. É só entrar em contato aí, nesse e-mail que está na tela, educacional@curaprox.com.br, ok? Fala, Edu! Você tá terceira apontando. palavra. Eu estava apontando. Muito bom. Mas a gente ainda tem que falar sempre, né, Mário? Tudo isso é importante. Então, para os alunos, universidades, a gente sempre vai. É um prazer conversar. É legal ver que, por exemplo, o professor Bourgeois, sempre tem dificuldade de falar o nome dele. Na Universidade de Lyon, ele instituiu isso como uma cadeira, né, Mário? E ele chama os dentistas do amanhã. Os dentistas que estão preocupados com prevenção. Isso eu acho sensacional. E isso é a iTop. É muito... A iTop é top, né? Então, gente, inclusive, para quem quer comprar os instrumentos da Curaprox, as escovas... Bem lembrado, Marião. A interdental, né, a escova Unitufo, todos os produtos vocês podem encontrar no e-commerce, né? E, em especial, na Rede Drogasil, você vai encontrar lá todos os produtos, é só entrar no site da Rede Drogasil e todos os outros nossos, a Rede Pague Menos, Drogaria São Paulo, Pacheco, Farma Delivery, Drogaria Iguatemi, todas essas, Comercial Suíça lá no Rio de Janeiro, você tem vários parceiros que podem atender você e-commerce, atender a necessidade que você precisa para adquirir uma escova, para adquirir o interproximal, enfim, os instrumentos da Curaprox, ok? Bom, Edu, mas então a gente está terminando. Eu já não quero deixar, está todo mundo querendo a nossa a palavra-chave, mas antes eu quero fazer um convite, né, para os nossos amigos comparecerem na segunda-feira e prestigiar o professor Dr. Camila Nawati, Dr. Ricardo Amori. Se nós falamos de gengiva, de cuidar da gengiva, muitos já fizeram restaurações estéticas. Vamos cuidar, moçada. Tá aí, ó, autoexame dos dentes e restaurações. Não perca, dia 26 de maio, terça-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate
canal, que é o nosso Instagram da Com essas duas, como diria o Faustão, com essas duas feras aí, ô louco, meu! Essas feras aí, gente, muito legal. Bom, pessoal, então vamos finalizando, passando a vocês, então, a última palavra-chave, né? Vocês, inclusive, podem nos marcar aí, né? @EduardoSampaio81, que é o Instagram do Edu. E minha idade, eu tô novinho. É minha idade, mano, eu tô novinho. 81 anos de nascimento, né? Ou @NSGeorge, a gente está à disposição de vocês. Terceira palavra-chave, vai acabar a live. Vamos lá! Saúde oral, pessoal, saúde oral. Então, monte uma frase bacana, bem criativa, vai lá no feed, deposita. Aquele abraço, Edu. Muito obrigado. Eu tenho uma tia que manda beijo, ó. Ó os beijinhos. Se Deus quiser. Beijinho da minha tia. Tem uma tia que manda beijinho assim, ó. Beijinhos. Valeu, Edu. Muito bom estar contigo. Beijo. Valeu, Mário. Abraço.